Você já teve aquela sensação de que algo tão simples poderia virar algo impossível de esquecer? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela tarde. Tenho 28 anos e essa história não é de amiga, prima ou vizinha, é minha. Eu estava sozinha em casa, só de roupa de dormir e levinha, quando o pedreiro chegou para cumprir a promessa de ajudar a pregar um quadro na sala. Coisa rápida, pensei. Mas eu não fazia ideia do quanto aquele quadro mudaria tudo. A sala estava iluminada pela luz do fim da tarde e a parede branca esperava ansiosa um novo detalhe. Ele posicionou o prego, levantou o martelo e nada. A parede era dura demais, parecia não ceder. A cada batida, o prego entortava, como se zombasse do esforço. Eu, parada atrás, observava, um pouco divertida, um pouco curiosa demais. Foi quando me aproximei para oferecer ajuda. Fiquei a sentir niros dele. O cheiro de poeira, misturado ao perfume discreto, preenchia o ar. Meus olhos desviaram para suas mãos firmes e a parede continuava resistindo, como se a cena quisesse durar mais do que devia. Ele riu, meio sem jeito, dizendo que aquela parede estava mais dura do que parecia. Eu, sem pensar, respondi em tom baixo. Nem sempre o que parece simples, realmente é. Nossos olhos se encontraram rápido, como quem entende algo a mais por trás das palavras. Foi ali, no silêncio que seguiu, que percebi. Aquele quadro não era o único que estava fora do lugar. Aquele silêncio durou mais do que deveria. Eu podia simplesmente ter recuado, deixado que ele resolvesse sozinho, mas meus pés pareciam colados ao chão. O martelo ainda estava em sua mão, mas a parede continuava intacta, como se quisesse nos desafiar. Foi quando ele soltou um suspiro, inclinando o corpo levemente para trás, e eu acabei ficando ainda mais perto. Senti o calor da sua respiração misturar com a minha. Ele me olhou de soslaio, tentando disfarçar, mas havia alguma coisa ali que já não cabia apenas na desculpa de pendurar um quadro. Tentei quebrar o clima dizendo que talvez eu pudesse segurar o prego enquanto ele batia. Uma ideia tola, eu sabia, mas qualquer desculpa parecia válida para continuar daquele jeito. Me aproximei mais, estiquei a mão e toquei a parede. Ele colocou a mão sobre a minha para ajustar a posição do prego, e por um segundo o tempo parou. A pele quente, firme, contrastava com a frieza áspera da parede. Era só um toque, só isso, mas não soava nada simples. O martelo desceu, mas a força pareceu calculada demais, como se ele quisesse prolongar o momento. O prego não entrou de novo, mas nossos olhos se encontraram. Havia uma mistura de frustração e provocação naquela troca muda. "Essa parede não quer colaborar", ele murmurou, quase rindo. E eu, sem pensar duas vezes, retruquei. "Talvez a gente esteja batendo no lugar errado." A frase escapou carregada de um duplo sentido que ecoou na sala. Ele sorriu, um sorriso meio contido, meio revelador. O silêncio que seguiu parecia ainda mais barulhento que o martelo caindo sobre a mesa. Ele não soltou minha mão e colocou dentro da sua bermuda, e eu também não fiz esforço para puxá-la. Ficamos ali, parados, como se o quadro fosse apenas um pretexto inventado para justificar aquela proximidade perigosa. Os olhos dele passearam pelo meu rosto, hesitantes no começo, mas cada segundo se tornava mais ousado. Eu tentava controlar a respiração, mas o ar parecia mais denso, quase sufocante. "Quer tentar de novo?" ele perguntou, mas a voz saiu baixa, rouca, como se cada palavra fosse medida. Eu não sabia se ele falava do prego ou de nós dois. Dei um passo para frente, mínima distância, mas suficiente para sentir o calor do corpo dele invadir o meu espaço. O cheiro de suor leve misturado ao pó da parede se tornou uma combinação estranhamente atraente. A cada movimento, a tensão crescia. Ele levantou o martelo de novo, mas sua atenção não estava mais na parede, estava em mim. Quando ergui a outra mão para ajeitar uma mecha de cabelo que caía sobre meu rosto, meus dedos roçaram de leve no braço dele. O gesto foi quase involuntário, mas o efeito foi imediato. Ele fechou os olhos por um segundo,
como se aquele simples toque tivesse atravessado qualquer barreira invisível que ainda restava. O quadro, esquecido sobre a mesa, parecia zombar da situação. Nenhum de nós se importava mais se ele ficaria na parede ou... O martelo ainda ecoava na minha mente quando ele se inclinou, como se o gesto fosse inevitável. O mundo pareceu parar naquele instante. O som do relógio da cozinha ficou distante. A claridade que atravessava a cortina iluminava apenas o suficiente para realçar o contorno dele, e a minha respiração já não obedecia a nenhum ritmo. Ele não disse nada, e eu também não. Mas o silêncio falava mais alto do que qualquer palavra. Os olhos dele cravados nos meus, as mãos quase encostando na minha cintura, e aquele espaço mínimo entre nós queimava mais do que o sol de meio-dia. Um passo a mais e o limite seria cruzado. Segurei firme o pano que estava sobre a mesa, como se aquilo fosse capaz de me ancorar. O cheiro do pó da parede ainda pairava no ar, misturado ao calor da nossa aproximação. Tudo estava tão carregado que até a sombra projetada na parede parecia querer revelar o que nós tentávamos esconder. Ele levantou novamente o prego, mas não para a parede. Colocou sua mão grossa de pedreiro dentro da minha roupa. Foi assim que eu acabei toda molhada, você sabe, né? Subi em cima e comecei. Eu não parava até que ele não aguentou. Como se estivesse apenas dando tempo ao destino decidir. Um sorriso quase imperceptível surgiu no canto da boca dele e nesse instante percebi. O quadro jamais seria colocado naquele dia. O verdadeiro retrato era aquele instante suspenso, gravado em nossas memórias. Eu me afastei, mas apenas o suficiente